Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e desta feita o tema vai ser turismo na região centro de Portugal e também aquilo que é uma alavanca chamada Fátima para este turismo, nomeadamente para o turismo religioso. Mas aí não é só na região centro, é no país inteiro que Fátima tem vindo a contribuir para alargar os números do turismo em termos gerais no país, mas de modo muito particular também na região centro. Por isso vou ter comigo nos próximos minutos à conversa o Dr. Pedro Machado, é presidente do Turismo Centro de Portugal. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. E, de facto, olhando aqui aos números de 2017 e no balanço que foi feito, apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística, de facto, prova-se que tem crescido muito o turismo na região, 14,7 é algo de considerável. Bom dia, muito obrigado também pelo convite que me foi dirigido e pela oportunidade de podermos partilhar um pouco esta que é verdadeiramente uma alavanca do desenvolvimento no centro do país, obviamente também acompanhando e neste caso até crescendo mais do que a média nacional, mas que, como disse e bem, teve um comportamento assinalável. 2017 foi um ano atípico para a região centro de Portugal. Era um ano em que tudo fazia prever que iríamos ter um ano extraordinário do ponto de vista do crescimento, dos hóspedes, das dormidas e naturalmente também das receitas. Janeiro, fevereiro, março, estávamos todos, de alguma forma, implicados neste grande projeto que era o centenário das aparições de Fátima, coroado com a visita do Santo Padre, e, portanto, foi por isso que liderámos o crescimento em hóspedes e dormidas nos meses de abril e maio acima da média nacional. Voltámos a liderar em setembro, outubro e novembro e em dezembro de 2017, os dados foram tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística, a região centro atinge praticamente os 6 milhões de dormidas, o que reflete um crescimento global acumulado entre janeiro e dezembro de 2017 na ordem dos 14,7%, com uma premissa particularmente relevante. 29% deste crescimento são turistas estrangeiros. E aqui temos a noção clara de que Fátima, por exemplo, deu um contributo inestimável para este acumulado de resultado ao longo de 2017. Fátima, segundo os dados revelados pelo Santuário, teve praticamente 9 milhões de visitantes. Desses 9 milhões de visitantes, praticamente 1 milhão de dormidas, o que é um número muito significativo. E aí podemos perceber, por um lado, uma alteração profunda em relação àquilo que foram, durante muitos anos, a tipologia dos turistas que vinham para a região centro. O centro de Portugal foi, durante muitos anos, marcadamente assumido como um mercado interno mais alargado. Hoje percebemos que há uma viragem naquilo que diz respeito à sua dependência do mercado interno e cada vez mais um equilíbrio entre aquilo que é a procura do mercado nacional e a procura dos mercados externos. A Coreia do Sul, a Tailândia, as Filipinas, naturalmente o Brasil também, são mercados que estão a crescer de forma significativa, ou os Estados Unidos, e isto é uma alteração significativa comparativamente com os dados que tínhamos, por exemplo, em 2005 ou em 2006, em que praticamente 70% do mercado era mercado interno. Segunda nota destes bons resultados é de que percebemos hoje que o crescimento está significativamente mais diluído ao longo do ano. O que quer dizer que meses como abril, maio e junho, ou setembro, outubro e novembro, tiveram aumentos consideráveis de turismo, nomeadamente o mês de dezembro, que foi aquele que já comentámos, e onde o crescimento, de facto, é também ele significativo, o que significa que estamos a esbater a sazonalidade, estamos a ter, por isso, uma procura mais diluída ao longo do ano e menos concentrada nos meses tradicionais do pico do verão. Isso é muito importante, sobretudo para as empresas e para os empresários que veem que, desta forma, o seu negócio ocorre o ano inteiro. E estamos também a aumentar exponencialmente. 2017 aumentámos 19% em proveitos, o que é também um valor muito relevante, ou seja, em proveitos, em receitas, estamos a crescer praticamente nos 20%, o que também traduz um comportamento maior no que diz respeito à rentabilidade. Significa que as empresas e os empresários estão a ter mais rentabilidade
naturalmente como consequência desse aumento de turistas que temos hoje na região centro. Estes números e esta posição de Fátima naquilo que é o turismo e depois especificamente no turismo religioso ajuda a levar mais além a marca Portugal? Seguramente que sim. Aliás, é uma das discussões que temos recorrentemente, eu diria quase, se Fátima, se Portugal, aliás, não competem entre si, antes pelo contrário, são cumulativos e, portanto, temos hoje uma projeção nacional e, sobretudo, internacional muito forte, quer de Fátima, quer de Portugal. Não é por acaso que em 2017 somos distinguidos como o melhor destino turístico do mundo e seguramente que Fátima também tem aqui um contributo muito importante nesse índice de reconhecimento e notoriedade da marca Portugal. Portugal seguramente que conquista este lugar porque é um destino que tem índices elevados de segurança, é um destino que tem produto turístico de enorme qualidade, é um destino que tem hoje uma oferta de alojamento mais qualificada e, por isso, também em melhores condições de receber os nossos turistas a preços muito competitivos. E Portugal tem também, obviamente, como Fátima, um conjunto significativo de marcas que têm uma fortíssima projeção internacional. Essa projeção de Fátima nós percebemos-la quando estamos, por exemplo, em Xangai, onde estive o ano passado numa feira generalista, mas em que temos o turismo religioso. Muito virada para o turismo religioso a nossa presença em Seul, no mês de setembro, na Coreia do Sul, e percebemos, de facto, a notoriedade que a marca Fátima tinha. E eu atrevo-me a dizer quase que não sei se Portugal tinha mais notoriedade do que o reconhecimento de Fátima, nomeadamente na Coreia do Sul, em Seul, ou, por exemplo, em mercados como os Estados Unidos ou nas Filipinas, onde recentemente a ACISO teve mais uma das suas ações de internacionalização. Portanto, isto significa que hoje este galardão, este Oscar do turismo que ostentamos, ele é produto de um conjunto de fatores, de uma constelação de fatores, não apenas de A ou B, não apenas da marca ou da submarca ou da região, resulta efetivamente do conjunto daquilo que Portugal hoje pode oferecer. E o turismo religioso está aí. Aliás, percebemos isso no workshop do turismo religioso que se realizou em Fátima, na passada semana, de que, por exemplo, o destino homólogo, em termos de números globais de visitantes, hoje, a competir, entre aspas, com Fátima, é o Vaticano. E todos nós percebemos a força que tem o Vaticano e Roma no conjunto da oferta mundial, um dos primeiros destinos do mundo, mas, de facto, percebemos que Fátima tem hoje esse fator enorme de atração internacional e o turismo religioso também sai mais valorizado. Obviamente, Fátima, pensamos o turismo mariano, mas é preciso também, o caso do workshop de Fátima 2018 traduziu esse alargamento para novos territórios dentro da oferta Portugal, nomeadamente com a aproximação à Guarda, à Serra da Estrela e àquilo que tem hoje esse enclave de turismo associado ao turismo judaico, que também tem manifestações aqui muito perto de nós, nomeadamente em Coimbra, em Leiria, em Carregal do Sal, e, portanto, Fátima ajuda a projetar outros segmentos do turismo religioso ou o caminho português de Santiago, que também passa no caminho português, no caminho principal, também passa aqui por Fátima, também passa aqui por Orém. Portanto, o que significa que tem esse efeito multiplicador enquanto altar do mundo, mas também tem esse papel, eu diria quase de galvanizador, de dinamizador de outras manifestações religiosas, como aquelas que citámos, que também Fátima hoje tem aqui um papel preponderante. E que, de certa forma, nestes caminhos, falando de caminhos de Santiago ou das rotas das Carmelitas, que será apresentada também já nesta semana, e que nos leva depois até Fátima, mas isso é só parte de um percurso que levou a uma associação de 14 municípios, por onde normalmente vêm os peregrinos para Fátima. Percebemos duas coisas. Em primeiro lugar, que há hoje uma procura cada vez maior para o turismo cultural e, por isso, também para o turismo religioso. Fátima, a Rota Carmelita, os caminhos de Fátima, o turismo judaico, o caminho português de São Tiago, são seguramente uma manifestação de espiritualidade, mas também têm uma vontade expressa, uma motivação de quem os faz, no seu sentido mais experiencial, mais emocional e também, por que não dizê-lo, de forma turisticamente assumida. E por isso, a nossa preocupação hoje, quer na relação que temos com as várias associações que têm vindo, de alguma forma, a construir e a estruturar novas rotas, é no sentido cada vez mais que o destino se possa apresentar com vários produtos mais bem estruturados. A Rota Carmelita ou os caminhos de Fátima são exatamente essa manifestação.
dos municípios, que em primeira instância são os gestores do território e, portanto, têm aqui uma grande responsabilidade na estruturação dos recursos que depois derivam para produtos turísticos, na sinalética, na mobilidade, naquilo que diz respeito a toda a construção de segurança para que quem quiser fruir e fazer o caminho o possa fazer em perfeitas condições. E isso levou, de facto, a que um grupo de municípios se tenha associado e tenha assumido como uma das suas prioridades para 2018 e seguintes a estruturação do caminho. Também já foi assim com a sinalização do Caminho Português de Santiago, em que vários municípios, com o Centro Nacional de Cultura, com associações como a Via Lusitana, que têm aqui um trabalho já evidenciado ao longo dos anos no que diz respeito à sinalização e à marcação do caminho, tenham contribuído para que estas rotas se assumam cada vez mais como alternativas àquilo que são outros produtos turísticos, mais tradicionais, e possam hoje crescer e evidenciar-se no que diz respeito a estas novas tendências que o mercado trouxe, que é a motivação do turismo cultural. Porque mostrando maior segurança pode trazer também outro tipo de peregrinos para a região e, de certa forma, ajuda na divulgação. Temos consciência que é um fator crítico a segurança. Em qualquer destino, em qualquer produto, o fator segurança é decisivo. Nenhum de nós, mesmo nós que estamos a ter esta conversa no programa da manhã, nos aventuramos para uma qualquer experiência turística em que não se perceba que há a segurança e que o podemos fazer tranquilamente com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aqueles com quem gostamos de estar. Mas, para além desse fator crítico que é a segurança, é obviamente aquele tipo de oferta que estas novas rotas, que estes traçados podem trazer em complementaridade. E, portanto, o fator de segurança é verdadeiramente, e foi por isso que num trabalho também desenvolvido e apresentado inclusive aqui em Orem, com o Turismo de Portugal, pudemos perceber algumas daquelas que são as premissas que estão subjacentes aos traçados destes caminhos, destas rotas, e onde, por exemplo, as condições físicas do traçado e do caminho, as sinalizações, aquilo que é ou podem ser preocupações com alguns constrangimentos que as vias podem ter e que é preciso ultrapassar, o tirar os peregrinos ou os caminhantes dos roteiros em que diariamente são mais mobilizados para os veículos, portanto, tirá-los do asfalto e fazermos caminhos alternativos, são preocupações que estão associadas a esta construção das rotas que neste momento estão a ser criadas. Quando há pouco falava na interação do turismo com a ACISO, de facto estabelecido um protocolo para a promoção de Fátima também lá fora. E, de facto, os Estados Unidos têm sido um mote sempre presente em todas as estratégias de promoção. Porquê? Percebemos que há hoje uma atratividade maior de Portugal. E essa atratividade maior faz-se com duas mudanças significativas dos últimos anos. Em primeiro lugar, no perfil do turista que temos. Já falámos das diferentes nacionalidades e também percebemos hoje que temos um turista que se preocupa mais com motivações culturais, com motivações gastronómicas, com uma ligação maior à natureza, ao turismo ativo e também ao turismo religioso. Quando, durante muitos anos, Portugal teve o seu foco enquanto oferta estruturada de um produto de sol e praia. Hoje percebemos que há uma alteração profunda, sobretudo no processo da internacionalização. Segundo, por via disso, que há novos mercados, particularmente com uma apetência maior para Portugal. Falámos na Ásia, na Coreia, na China, mas falamos também no Canadá e falamos nos Estados Unidos. A que não é alheio o facto de também se terem aberto novas rotas essas aéreas, nomeadamente com a TAP, quer com o voo para a China, para Beijing, quer agora com a abertura do voo para o Canadá e também com o trabalho que está a ser feito com os Estados Unidos. Percebemos que há, nos americanos, uma apetência muito forte para o turismo religioso. E é por isso que nesse trabalho conjunto com a ACISO, com os empresários que estão associados com a ACISO, foi possível estabilizarmos em 2017, com continuidade para 2018, de um processo de reforço da marca Fátima. Passa naturalmente por um conjunto de ações em mercados externos, já citámos alguns, e portanto vamos reforçar. Podemos juntar aqui o caso do leste e da Polónia, podemos falar na Colômbia, podemos falar no Brasil, que são mercados que também têm hoje um crescimento muito significativo para este produto que é o turismo religioso. Podemos falar em ações diferenciadas, como desde os workshops à presença nas feiras tradicionais, mas também o que fizemos em Seul,
em apresentações para operadores e organismos oficiais e institucionais que trabalham o turismo. O caso de Seul, trabalhamos com companhias aéreas, trabalhamos com empresários, trabalhamos com os turismos respectivos desses países e, portanto, o reforço da marca Fátima passou também por esse conjunto de ações, ou como corolário daquilo que foi um programa vastíssimo cultural, como aquele que foi desenvolvido para a CISO, pela Câmara Municipal, pelo Santuário, no sentido de que a própria oferta cultural, também ela, aumentasse exponencialmente e pudesse responder a esse apelo que foi feito para termos mais turistas e que esses turistas ficassem mais tempo na nossa região. Tendo em conta este perfil que está a mudar daquilo que são os turistas e olhando ao que Portugal tem de património histórico e tanto dele património da Unesco, deve sempre ser feita esta interligação, e nomeadamente nesta região que temos, Tomar, Batalha, Alcobaça, não é? Eu acho que há aqui uma relação natural que não pode ser escamoteada. Eu tenho para mim que todo o ato turístico é um ato cultural. Nós acrescentamos sempre qualquer coisa. Se a experiência for gastronómica, se a experiência for do património da Unesco, se a experiência for com a natureza, com o ativo, nós acrescentamos sempre algo àquilo que são as nossas vivências e, eu diria, em última instância, aquilo que é o nosso conhecimento. Por isso, trabalharmos estes produtos em complementaridade é não só um desafio, como uma evidência. Muito poucos turistas vêm para qualquer destino, seja ele nacional ou internacional, motivados apenas por um produto. Aliás, nós dizemos mesmo, nas cadeiras das faculdades e dos nossos seminários, dos nossos simpósios, não há turistas monoproduto. E por isso, mesmo o turista religioso tem que comer, tem que dormir, e eventualmente tem que descansar. E por isso ele precisa de interagir na sua primeira motivação, que é a religiosa, com outros fatores de atração. Mas se estivermos em Fátima, temos de facto o património mundial a 2 passos. Temos as grutas, temos a Vila Medieval de Orém, temos a Nazaré, temos o mar. Ou seja, é possível hoje, à semelhança do que acontece com outros destinos altamente competitivos, termos aquilo que nós chamamos de produtos compósitos. Isto é, a capacidade de não termos um fato à medida, um pacote em que o turista vem e tem que percorrer todas as etapas daquele pacote turístico que nós preparamos, mas antes, pelo contrário, nós temos hoje é que preparar os destinos, a capacidade de fruição das experiências e deixar objetivamente que o turista faça o seu próprio roteiro. É por isso que há tantas aplicações hoje, nomeadamente na esfera das novas tecnologias digitais, que permitem dizer a um turista se tem meio-dia para estar no centro de Portugal ou em Fátima. Se tem 2 horas, o que é que pode fazer? E o que é que pode fazer aqui e o que é que pode fazer ao redor deste perímetro de distância que lhe consome este tempo durante 2 horas. E ele decide, como é bom de ver, porque por força também desta alteração, quer dos mercados, quer do perfil do turista, nós hoje temos um consumidor, temos um turista que decide onde é que quer ir, quanto é que quer pagar, o que é que quer comer, onde é que quer dormir, o que é que quer fazer. Ou seja, hoje, de facto, há uma mudança significativa no perfil daquilo que é o nosso turista. Em termos do turismo centro de Portugal, um dos objetivos, já ouvi algumas vezes referenciar isto, de que seria muito bom se conseguíssemos aqui atingir uma média de 3 noites por turista. Como é que estamos em relação a esse seria número? seguramente o ideal. E se me perguntasse, para uma região que cresceu 15% praticamente em 2017, que chegou à fasquia dos 6 milhões de dormidas, objetivos que temos para este ano 2018 como sendo metas a atingir. Naturalmente, consolidar este crescimento. Se continuarmos a crescer a 15%, teremos no final de 2018 passado e muito a fasquia dos 6 milhões de dormidas, mas há 2 objetivos gerais que trabalhamos para eles todos os dias. Combater a sazonalidade e aumentar a estadia média. A região centro fecha 2017 praticamente com 1,8 noites. O ideal já seria chegarmos a essa fasquia das 2 noites e então, se pudéssemos chegar às 3 noites, seria fantástico. Temos alguns segmentos de mercado que já nos ajudam a atingir esse objetivo. Quando falamos na grande região centro e falamos, por exemplo, na saúde e bem-estar, no termalismo, que temos estadias médias de 5 noites, quando falamos num produto emergente, o birdwatching, e temos estadias médias que podem chegar às 8 noites, o que significa que já temos alguns segmentos de mercado onde atingimos esse valor,
mas é evidente que a média ainda não chegou às 2 noites e essa é, de facto, uma das fasquias que queremos atingir e ultrapassar, porque diz respeito, de facto, ainda a um dos problemas estruturantes que temos na região e que o país também tem. Em alguns casos, há destinos, sobretudo no verão, que atingem esse objetivo, mas a média de Portugal está nas 2,2 noites, portanto, o que significa que precisamos de atingir rapidamente esse objetivo. Em termos de projetos estruturantes para a região centro, podemos referenciar alguns? Podemos e devemos. Temos, naturalmente, com este epílogo que foi o centenário das aparições de Fátima, a consolidação do turismo religioso. E é por isso que hoje trabalhamos afincadamente, nomeadamente com a Assiso, com o município de Orem, mas com todos aqueles municípios onde o mariano, o judaico e o caminho português de Santiago, queremos reforçar esse posicionamento e queremos ajudar a estruturar novos produtos, que são produtos complementares àquilo que eu chamo dos produtos mais tradicionais e que todos conhecemos, que estão, aliás, no Plano Estratégico Nacional. Teremos este ano uma grande conferência na região centro, que vai juntar os países mais ricos do mundo, o G8 da saúde, e queremos aproveitar essa oportunidade para relançar o turismo médico. Temos uma grande presença do turismo de saúde e bem-estar, praticamente 50% da oferta de termas de saúde e bem-estar em Portugal estão concentradas na região centro. Queremos fazer esse upgrade, aproveitar de facto hoje essa vantagem competitiva que é a marca Portugal e o seu posicionamento internacional, para podermos também aqui acrescentar valor, estruturando o turismo médico. Temos extraordinárias condições logísticas e públicas e privadas que fornecem serviços nessa matéria, a preços muito competitivos. Quando falamos na cirurgia do fígado, na hepática, quando falamos na ortopedia, quando falamos na cirurgia do coração. Portanto, temos hoje cirurgias particularmente competitivas nos nossos hospitais com médicos muito credenciados. Queremos aproveitar essa vantagem e estamos a fazer um trabalho já junto de companhias seguradoras na Alemanha ou na Inglaterra, em que sabemos que existe esse potencial para reforçar este projeto. Outros projetos, incentivos, conferências e negócios. Aquilo que normalmente chamamos pelo MICE, ou pela Meeting Industry, que é, no fundo, nós posicionarmos a região face também àquilo que são as suas condições que já tem hoje. O Paulo VI, em Fátima, o Centro Cultural das Caldas da Rainha, o novo Centro de Congressos em Coimbra, permitem-nos hoje alavancar uma oferta para podermos também ser competitivos naquilo que diz respeito à captação dos grandes eventos, e aqui, sobretudo, dos grandes congressos, dos grandes seminários. Paulo VI, 2.000 lugares, Coimbra, 5.000 lugares, são já centros de grande dimensão que nos permitem alavancar essa atração e reforçarmos este posicionamento, até porque este segmento dos congressos nos permite realizar eventos ao longo do ano, fora dos picos da procura, e normalmente tem uma permanência superior às 2 noites. Terceiro, estamos muito apostados também neste reforço do posicionamento que a região centro tem para os chamados desportos de deslize. Falamos na Nazaré, falamos em Peniche, falamos na Figueira da Foz, falamos na região da Aveiro, ou seja, somos uma região que tem um cluster associado ao mar muito competitivo, que importa também rentabilizar, e não é apenas no surf, ou não é apenas na vela, estamos a falar no mergulho, estamos a falar na pesca, estamos a falar no conjunto dos subprodutos que o mar pode oferecer e que podem ajudar a posicionar, de facto, o centro de Portugal como uma região também ela muito competitiva. Presença, para finalizarmos a nossa conversa, presença na BTL 2018. 2018 somos o destino nacional convidado. Teremos, naturalmente, uma presença muito forte da marca Centro de Portugal, um stand com 702 metros quadrados, é a nossa maior presença física de sempre. Uma aposta muito forte nos nossos produtos. Durante os últimos anos, o Centro de Portugal esteve manifestamente alavancado numa posição sobre a sua marca, sobre o branding da sua marca, sobre a notoriedade da sua marca. 2018 vamos estar muito mais centrados nos produtos, o turismo religioso, o turismo patrimonial e cultural. É possível fazer várias experiências no stand Centro de Portugal, como, por que não, ter a sensação de subir uma prancha de surf e testá-la em plena BTL, entrar dentro dos nossos lugares de património, seja ele do religioso, seja do cultural, podermos naturalmente degustar os nossos produtos e a nossa gastronomia ou subir para uma bicicleta e pedalar um pouco. Ou seja, são experiências que é possível termos no stand do Centro de Portugal, uma vez que vamos motivar muito os visitantes para as experiências dos produtos e das sensações do Centro de Portugal.
Dr. Pedro Machado, muito obrigada por ter vindo ao Matinais. Chegamos assim ao final desta nossa conversa e já sabe, a região centro de Portugal está bem em termos turísticos e recomenda-se. Portanto, venha conhecer-nos. É assim que fechamos. Até amanhã. Fique bem.